Recentemente me fazem muito esta pergunta. Em alguns dos seus vídeos você diz que quando os governos imprimem dinheiro, isso resulta em inflação. Por causa da pandemia, a maioria dos governos está imprimindo dinheiro, então cadê a inflação? Dê uma olhada neste gráfico. A oferta monetária americana está crescendo lentamente no início. Começou a crescer por volta de 2008, mas repare como houve um crescimento bem mais significativo em 2020. Estima-se que mais de 25% de toda a moeda dos Estados Unidos foi criada apenas em 2020. Quando você vê e ouve coisas assim, é claro que você se pergunta o que está acontecendo e por que não estamos passando por uma inflação severa. Você provavelmente já aprendeu que a inflação ocorre quando a oferta monetária aumenta. Por que a inflação não está ocorrendo intensamente agora, então? Neste vídeo vou explicar por que não estamos enfrentando uma inflação severa e por que a impressão de dinheiro nem sempre causa inflação. Na verdade, você pode imprimir quanto dinheiro quiser sem que ocorra inflação, porque o aumento da oferta monetária é apenas metade da equação. Qual é a outra metade? Bem, a segunda metade é algo que se chama velocidade da moeda. Eu tive dificuldades para compreendê-la na universidade em meus cursos de economia, mas acredito que finalmente entendi bem e posso explicar em uma linguagem simples. De forma simplificada, a velocidade da moeda é o número de vezes em que cada unidade monetária passa por uma pessoa para outra. Por exemplo, digamos que você tenha R$ 20 e esteja com fome, então vai a um restaurante e compra um bife suculento. O dono daquele restaurante pega os mesmos R$ 20 que você usou para pagá-lo e vai ao açougue que fica na esquina da rua e usa R$ 20 para comprar a carne. E por sua vez o açougueiro pega os R$ 20 e compra gasolina para seu carro. Os mesmos R$ 20 compraram R$ 60 em bens e serviços, porque mudaram de mão 3 vezes. Esta é a velocidade da moeda. Significa simplesmente quantas vezes o dinheiro muda de mãos. Quanto maior o número, maior a velocidade e maior o número de bens e serviços adquiridos. Em nosso exemplo, a velocidade foi 3. E é por isso que os mesmos R$ 20 compraram R$ 60 em bens e serviços. Se a velocidade fosse 5, eles teriam comprado R$ 100 em bens e serviços. A velocidade é um indicador muito importante para medir a saúde e o tamanho de uma economia. Se você pegar a velocidade e multiplicá-lo pela oferta monetária do país, obterá o valor do PIB, Produto Interno Bruto, daquele país. O PIB mostra o tamanho da economia, para ser mais preciso. O PIB é o valor final de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país durante um período específico. Por exemplo, imagine um país onde há apenas 5 habitantes. Este país tem apenas R$ 1. Em outras palavras, sua oferta monetária é de apenas R$ 1. Este é o único dinheiro que existe nesse país. Se esse R$ 1 for usado em apenas uma transação, então o PIB deste país será R$ 1, porque acabamos de dizer que, para calcular o PIB de um país, precisamos multiplicar a oferta monetária pela velocidade. A oferta monetária era R$ 1, a velocidade era de 1, então PIB é R$ 1. Se o número de transação aumentar para 2, o PIB se tornará R$ 2. Se todos neste país fizerem uma transação, significa que a velocidade agora é 5, e o PIB do país torna-se R$ 5. Tenho certeza que você notou que não houve mudança na oferta monetária, foi apenas um aumento da velocidade que fez com que o PIB subisse. A propósito, se todas as 5 pessoas fizerem transações nesse país, este é um sinal de que sua economia está funcionando bem. Todos se sentem felizes e estão muito otimistas quanto ao futuro, então continuam comprando e vendendo coisas uns para os outros. Mas digamos que, de repente, as coisas mudem e todos se tornem pessimistas sobre o futuro por causa de uma pandemia. Eles param então de fazer transações, o que significa que a velocidade cai de repente para 0. O governo desse país não fica feliz com o que está acontecendo e então, para estimular a economia, ele decide aumentar a oferta monetária do país de R$ 1 para R$ 5. Agora a oferta monetária do país se multiplicou por 5. Mas não importa o quanto você aumente a oferta se a velocidade não aumentar. O PIB não melhorará. Lembre-se novamente da fórmula PIB, igual a oferta monetária vezes velocidade. Agora podemos ter R$ 5 circulantes na economia, mas se ninguém quiser fazer uma transação, R$ 5 multiplicados pela velocidade de 0 é igual a 0. O governo pode tentar imprimir mais dinheiro e aumentar a oferta para R$ 10, mas enquanto a velocidade permanecer baixa, em outras palavras, enquanto as pessoas se sentirem pessimistas sobre o futuro, a economia não melhorará. Como você pode ver, a oferta monetária é apenas metade da equação, e outra metade depende da velocidade. Enquanto a velocidade permanecer baixa, você pode injetar tanto dinheiro quanto quiser na economia e assim mesmo, a inflação não acontecerá.
Hoje, a maioria das economias é administrada por princípios keynesianos. Os keynesianos são economistas que acreditam que você pode estimular a economia aumentando a oferta monetária. Infelizmente, a oferta monetária é apenas metade da história. A psicologia das pessoas também desempenha um papel importante na economia. Por exemplo, se você se sente bem e feliz com o futuro, então é mais provável que você saia de férias ou vá a um restaurante com seus amigos. Ou é mais provável que compre aquele telefone celular que você quer há tanto tempo. No entanto, se você sentir que os tempos difíceis estão chegando e que o futuro é muito imprevisível, você economizará cada real para gastar. Você não vai jantar em um restaurante, não vai tirar férias e definitivamente não vai comprar um telefone. Então vamos voltar à pergunta inicial do começo do vídeo. Por que a inflação não está ocorrendo apesar do aumento da oferta monetária? Bem, eu diria que basta olhar para a sua própria vida e você encontrará a resposta. Por causa da pandemia, você provavelmente está bastante pessimista sobre o futuro e não anda gastando muito. Pelo contrário, você tenta economizar e ficar preparado. Assim como você, outros se sentem da mesma forma, o que significa que, em um nível macro, as pessoas não gastam muito além do mínimo necessário. Como resultado, a velocidade da moeda diminui. Como a velocidade diminuiu, o aumento da oferta monetária não causou uma inflação severa ainda. Mas chegará um momento em que as pessoas se sentirão positivas novamente, sentirão que já pouparam o suficiente e começarão a gastar. Nesse momento, a velocidade aumentará. E, em conjunto com o dinheiro que foi impresso anteriormente, fará com que passemos a experimentar altos níveis de inflação. Se você quiser ver um exemplo real do que acabei de descrever, vamos voltar ao início do século XX, na Alemanha. Estamos no início da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha abandonou o padrão ouro e suspendeu o direito de seus cidadãos de resgatar seu dinheiro de marco para ouro e prata. Por causa da guerra, o governo alemão continuou imprimindo dinheiro e o número de marcos em circulação quadruplicou durante a guerra. Os preços, no entanto, não acompanharam a inflação da oferta monetária. Então, os efeitos dessa inflação não foram sentidos. A razão é que, em tempos de incerteza, as pessoas tendem a economizar cada centavo e a Primeira Guerra Mundial foi definitivamente uma época de incertezas. Portanto, embora o governo alemão estivesse injetando toneladas de dinheiro no sistema, ninguém estava gastando ainda. Mas, no final da guerra, a confiança das pessoas aumentou e as pessoas começaram a gastar. Em um curto período, os preços subiram para acompanhar a impressão da moeda prévia. Pouco antes do fim da guerra, a taxa de câmbio entre o ouro e o marco era de cerca de 100 marcos por onça. A propósito, uma onça equivale aproximadamente a 31 gramas. Mas, em 1920, oscilava entre 1.000 e 2.000 marcos por onça. Os preços de varejo rapidamente ficaram 10 a 20 vezes mais altos. Então, durante todo o resto de 1920 e na primeira metade de 1921, a inflação desacelerou e, aparentemente, o futuro estava começando a parecer um pouco menos sombrio. A economia estava se recuperando, a produção comercial e industrial estava em alta, mas agora havia reparações de guerra para pagar. Portanto, o governo nunca parou de imprimir. No verão de 1921, os preços começaram a subir novamente e, em julho, já tinham subido mais de 700%. De repente, todos começaram a gastar seu dinheiro assim que recebiam. Quando as pessoas iam ao bar com os amigos tomar cerveja, elas compravam 2 ou 3 canecas de cerveja ao mesmo tempo, porque no momento em que terminassem de beber a primeira, o preço da segunda estaria mais alto por causa da inflação. Outra razão para termos menos inflação está relacionada ao fato que uma grande parte do dinheiro recém-criado não entra na economia. Ele flui para o mercado de ações e para o mercado imobiliário, e como resultado, está havendo uma alta nesses dois setores. A inflação é criada na direção em que o dinheiro flui. Vejo 2 semelhanças entre o que aconteceu na Alemanha na década de 1920 e o que está acontecendo hoje. Os governos continuam imprimindo dinheiro e vivendo em um tempo de incertezas por causa da pandemia. Claro, a pandemia não pode ser comparada à Primeira Guerra Mundial, mas definitivamente traz muita incerteza. No entanto, chegará um momento em que as coisas mudarão e as pessoas começarão a gastar novamente. O dinheiro que foi impresso anteriormente sairá do seu esconderijo. As pessoas começarão a gastar porque sentirão que já economizaram o suficiente. Mas, para algumas pessoas, esse limite de economia será de R$15.000 e para outros, de 1 milhão. Nesse momento, a velocidade aumentará e sentiremos o efeito da inflação. Algumas pessoas pensam que vamos experimentar deflação em vez de inflação, mas penso que, mesmo se passarmos por um período de deflação, será um período bastante curto e os governos em todo o mundo farão o possível para evitá-lo, porque em uma sociedade baseada em dívidas, a deflação pode ser absolutamente devastadora.
Tenho certeza de que você ouve muito sobre os perigos da inflação, mas não o suficiente sobre os da deflação. Então, deixe-me explicar por que a deflação pode ser ainda mais perigosa, especialmente se você estiver em um país com muitas dívidas. Não importa se essa dívida é uma dívida maior ou se é uma dívida pública, você sabe que a deflação é o oposto da inflação. Durante a inflação, o preço das coisas sobe e o dinheiro perde o valor. Durante a deflação, acontece o oposto. Os preços caem e o dinheiro que você tem em mãos se torna mais valioso. Se os preços caírem durante a deflação, você pode pensar que é uma coisa boa, certo? Você pode pensar que preços mais baixos estimularão o consumo e isso estimulará a economia, mas não é o caso. Como o valor do dinheiro aumenta, as pessoas adiam a compra de coisas que não são absolutamente necessárias. Afinal, por que comprar aquela TV nova agora se você sabe que ela ficará mais barata depois de alguns meses? Agora, imagine que todos os habitantes do país decidam adiar suas compras, assim como você. O que vai acontecer a seguir é que isso levará a receitas menores para as empresas que fornecem produtos e serviços. E quando suas receitas forem reduzidas, elas começarão a demitir colaboradores ou reduzir seus salários. Quando isso acontecer, você terá menos receita, e menos receita significa que menos pessoas poderão comprar os bens e serviços que as empresas produzem, o que significa, novamente, receita mais baixa para as empresas. E, novamente, as empresas terão que demitir ainda mais colaboradores. É um ciclo vicioso que fica cada vez pior. Digamos que antes da deflação você estava ganhando R$1.000 por mês. Você gasta 400 em mantimentos, roupas e outras despesas regulares. Além disso, você também tem um financiamento que custa R$500 por mês. Então, depois de pagar suas despesas regulares e empréstimos, você tem R$100 restantes para economizar. Pois R$400 são despesas regulares, mais R$500 de financiamento fazem com que te sobrem R$100. A vida é boa e você está feliz. Mas agora, vamos imaginar que haja deflação no país e os preços de todos os bens e serviços caiam, incluindo os serviços que você presta à sua empresa. Como você era um bom colaborador, você não foi demitido, mas eles reduziram seu salário de R$1.000 para R$500. É verdade que, por causa da deflação, os preços de suas despesas de subsistência, como alimentos e roupas, também vão cair. Mas você sabe o que não vai diminuir? A sua dívida. Seu financiamento permanecerá em R$500 por mês, ou seja, o valor total da sua renda agora. Você acha que o banco vai ser compreensível e reduzir o valor do seu financiamento também? Bem, isso não vai acontecer porque dívida é nominal. Se você pedir R$100 emprestado, espera-se que devolva esses R$100, independentemente de agora ter mais ou menos poder de compra. É por isso que os governos amam a inflação, porque podem fazer empréstimos hoje com moeda forte, mas pagar de volta com uma moeda mais fraca. A inflação beneficia quem faz empréstimos e os maiores tomadores de empréstimos hoje são os governos. E é por isso que acredito que o cenário de inflação é mais provável de acontecer do que o de deflação. Se você está se perguntando o que tudo isso significa para você e quais são as atitudes que você pode tomar, você pode conferir a lista de reprodução que vê na sua tela. Resumi alguns livros que fornecem conselhos sobre como se preparar para esses cenários. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.